São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa reunião dos pequenos grupos de forma online e utilizamos o Manancial, que é um livro da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que faz parte da Convenção Batista Brasileira. E toda semana nós temos um roteiro para estudo e estamos seguindo esse roteiro. Hoje é a segunda semana do Manancial 2021. O título de hoje é Esperar, um exercício de humildade. E o texto base está em Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 14. O Manancial sempre traz uma pergunta de quebra-gelo. E a pergunta de hoje é: você já esperou muito por algo que queria que acontecesse? Conte como foi essa experiência. Os grupos vão contar as suas experiências lá no grupo WhatsApp, junto com os seus líderes. Todos vão ter oportunidade de contar as suas experiências. Da minha experiência pessoal, eu lembrei da época em que eu estava estudando na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Foram 4 anos intensos, muitos estudos, estudo universitário, também tinha as manobras militares, e uma época de muita exigência, uma época de internato integral durante 4 anos.
Então eu esperei muito a minha formatura, quando eu formei e fui declarado aspirante oficial do Exército, passei a ser oficial do Exército. Eu esperava muito, por isso foram 4 anos que parece que não passaram e que eu tenho grandes e boas recordações. Depois, na minha época, já como tenente, solteiro lá em Aracaju, eu fiquei lembrando da época em que eu namorei, fui noivo com a Ana, esperando o casamento. Também parece que o tempo não passava. Na minha vida, também lembrei do período quando a Ana estava esperando as nossas filhas, a Bárbara e a Jaqueline, e realmente foi um período assim de grande expectativa, de grande espera, e parece que o tempo não passava, e até as nossas filhas nascerem. Então, esperar realmente é um grande exercício para todos nós. Como leitura bíblica, nós vamos fazer Jeremias capítulo 29, e nós vamos ler o versículo de 11 até o versículo 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse é um texto bíblico no livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro do Antigo Testamento, escrito pelo profeta Jeremias. Ele viveu no reino de Judá durante muitos anos, foi o seu ministério, durante 6 reis no reinado em Judá, e ele era o profeta. E como profeta ele fez advertências contra o pecado do povo. Ele alertou também que esse pecado, a consequência dele, seria o juízo de Deus, mas o povo não ouviu. Jeremias escreveu fatos 7 séculos antes de Cristo, e ele falou sobre alguns assuntos importantes, por exemplo, que estava muito próximo à queda da cidade de Jerusalém e do reino de Judá, que seria levado para o exílio na Babilônia. Jeremias, nas suas profecias, ele falou também sobre a esperança e sobre a restauração, a importância desse tema para o povo de Deus. O profeta Jeremias falou ainda sobre o Messias prometido, versículo 23, 5, 8. 7 séculos antes, ele profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o Messias que viria, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também profetizou sobre o cativeiro babilônico, que seria de 70 anos. No capítulo 25, 11, fala sobre isso. O profeta Jeremias, ainda no seu livro, fala sobre a nova aliança que aconteceu no Novo Testamento. Está em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Jeremias também fez um alerta contra a apostasia, contra a infidelidade do povo de Deus, e comparou com aquilo que acontecia lá na Babilônia. O texto bíblico de hoje que nós estamos meditando, que é Jeremias 29, de 1 a 14, na verdade é uma carta de Jeremias
aos judeus que já estavam no cativeiro da Babilônia. O objetivo dessa carta era tranquilizar os exilados que Deus não os havia abandonados. Ao mesmo tempo, essa carta era um alerta sobre o iminente julgamento de Deus para aqueles judeus que tinham ficado em Jerusalém, em Judá. E o povo de Deus não ouviu, continuou nos seus pecados, e essa profecia se cumpriu totalmente quando o restante do povo foi deportado para a Babilônia no ano 597 a.C. O rei Nabucodonosor da Babilônia fez um grande cerco e Jerusalém caiu e todos foram levados como escravos para a Babilônia. No comentário da autora, em que o tema é justamente esperar um exercício de humildade, foi destacado o versículo 10, Jeremias 29, versículo 10, quando diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Esse versículo ensina que a duração do cativeiro seria de 70 anos e que Deus cumpriria essa promessa a favor do povo de Deus, iria trazer o povo de volta para Jerusalém. A autora, portanto, ela destaca que esperar não é fácil. O povo de Deus teria que esperar 70 anos na Babilônia. E esperar nas nossas vidas também incomoda. Esperar muitas vezes abate. Esperar muitas vezes algumas pessoas ficam desesperadas. Porque nós vivemos numa sociedade que tem pressa. E queremos de alguma forma que as nossas necessidades sejam atendidas logo. Ninguém quer esperar nada. E principalmente quando nossos planos são frustrados. A autora também lembra que a promessa de Deus iria se cumprir. Deus traria o povo de volta para Israel. O povo viria outra vez para Jerusalém. Isso nos ensina que a espera não dura para sempre. Temos que ter essa certeza. Deus está no controle de tudo. Algumas vezes oramos, pedimos a Deus e estamos esperando. Mas a Bíblia é clara em muitos ensinamentos na palavra de Deus que a espera não dura para sempre. Assim, devemos obedecer a Deus, mesmo tendo que esperar. A autora incentiva que, mesmo não estando onde gostaríamos de estar, devemos esperar em Deus, mantendo o coração humilde. Só consegue esperar quem tem humildade. Nós aguardamos a salvação, e a salvação é para os humildes, aqueles que esperam no Senhor, que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A espera não é um fim em si mesmo, porém a espera é um meio pelo qual Deus está nos tornando humildes para o reino celestial. Que lição bonita, que lição importante para todos nós, que possamos esperar no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.